Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho cancelem nossos pecados. Amém. Nesse dia em que nós comemoramos Jesus Cristo, bom pastor, no quarto domingo sempre se comemora a Páscoa, se comemora Jesus Cristo como bom pastor, e também como amanhã é Dia das Mães, eu queria primeiramente recordar do nosso bispo Dom José, que esta manhã perdeu a sua mãe. Então fazemos uma oração na Ave Maria para que Deus possa confortá-lo, ele que é o nosso pastor, que Deus possa confortá-lo e sustentá-lo neste momento. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. a liturgia de hoje nos traz Jesus como o bom pastor. Jesus, ele é o bom pastor, o pastor que é bom. E Jesus, ele se intitula como bom pastor porque para o povo de Israel, o pastor é o próprio Deus. Deus é o pastor do povo de Israel. Então Jesus, ele se denomina como Deus, ele assume para si um título de Deus para a sua vida, se intitulando como pastor, aquele pastor que guia o rebanho, que conduz o rebanho, que cuida do rebanho, o pastor que dá a vida pelo seu rebanho, que vai atrás das suas ovelhas e que aquelas que estão feridas ele cura e retorna ela ao redil. E ele diz que as ovelhas, as suas ovelhas, a ovelha do bom pastor Jesus, escuta a sua voz. E é importante compreendermos isso. Para sermos do rebanho de Cristo, onde Cristo é o nosso pastor, nós devemos escutar a sua voz. Aqueles que é do rebanho de Cristo, escutam a sua voz, compreendem a sua voz, quer dizer, sentem a sua voz, seguem a sua voz, obedecem a sua voz. Esta é uma característica das ovelhas que pertencem ao rebanho de Cristo, do povo que pertencem a Cristo como pastor. E ele diz que eu as conheço. E é importante compreendermos, porque conhecer no Evangelho não é simplesmente uma pessoa que eu conheço, algo que eu conheço. O conhecer é algo mais íntimo. Eu tenho uma ligação, eu tenho um envolvimento, eu tenho uma ligação com aquela pessoa. Eu a conheço
no seu interior profundamente, não é só que eu passo e sei quem é. É alguém que faz parte da sua vida, conhece bem no íntimo. E Jesus é esse que nos conhece, conhece o nosso íntimo. Ele conhece cada um de nós, conhece pelo nome. E aqueles que Ele conhece, que escutam a sua voz, o seguem. Seguem pelo caminho dele. E a este que seguem, que escutam a sua voz, que tem uma intimidade com Ele, que Ele conhece, e que conhece também o pastor, terá a vida eterna. Não tem mais a própria vida, tem a vida de Cristo. As ovelhas de Cristo têm a vida de Cristo. Não tem mais a sua vida medíocre, a sua vida que às vezes é até jogada fora pela pessoa. Aqueles que são as ovelhas de Cristo, que tem Cristo como pastor, têm a própria vida do Cristo. E a sua vida tem um valor imenso, enorme. E Cristo diz que jamais se perderá. Jamais perderá uma das suas ovelhas, um do seu povo, do seu rebanho. Quer dizer que ninguém pode nos tirar do rebanho de Cristo. Ninguém pode nos tirar do rebanho de Cristo. Só nós podemos deixar de escutá-lo. Só nós podemos deixar de conhecê-lo. Só nós podemos sair do redil. Mas ninguém pode nos tirar. Então, se nós permanecemos com Cristo, escutando a sua voz, conhecendo cada vez mais, a cada dia, a Ele garantirá que Ele não nos perderá. Ele nos salvará. A nossa salvação está garantida se nós permanecermos no seu redil. Se continuamos sendo ser rebanho desse pastor que é Cristo, nós não teremos perdição. Ninguém nos tirará de Cristo, porque o único que pode tirar de Cristo somos nós mesmos. Se nós não o tiramos, ninguém pode tirar, porque o Pai deu a Ele, e a este se salvará. Então, o Senhor é o nosso pastor. Jesus é aquele bom pastor que deu a sua vida para nos salvar, que nos conduz, que nos guia. E nós somos chamados a conhecê-lo, a escutar a sua voz, a seguir pelo seu caminho e não ter medo, porque ninguém pode nos tirar de Cristo. Ninguém pode nos levar à perdição se estamos seguindo a Cristo bom pastor. Porque Ele disse que o Pai, aqueles que o Pai deu, não se perderão. Não se perderão. Então, ter essa confiança que Jesus é aquele pastor que não é aquele mercenário, é aquele pastor que protege as suas ovelhas, que protege o povo de Deus, que conduz o povo de Deus e que guia esse povo de Deus para o Pai. Então não precisamos ter medos do mal que está ao nosso redor, porque Deus é aquele que nos protege. O pastor é aquele que se coloca na frente da ovelha, que protege a ovelha. Jesus é aquele que protege o seu povo. Esta é a figura do bom pastor. E nós vemos na primeira leitura que Paulo e Barnabé, eles tinham
anteriormente a essa passagem, eles tinham sido separados, estavam em oração e tinham sido separados pelo Espírito Santo para pregar o Evangelho a outras nações, a outros povos. E essa primeira leitura de hoje dos Atos dos Apóstolos nos fala que de quando eles chegaram em Antioquia, na Pisídia, e lá eles começaram a falar no templo, aliás, na sinagoga. Eles foram, como judeus, eles foram na sinagoga e lá começaram a falar de Jesus Cristo. E as pessoas começaram a ser atraídas por ele, por aquilo que eles falavam. Gostaram daquilo que eles falaram. Então, no outro sábado, porque os judeus se reúnem nos sábados, tinha muita gente na sinagoga, mas para escutar Paulo e Barnabé. Quer dizer, a palavra de Deus estava atraindo as pessoas. E assim se começou a criar inveja. E os judeus, os chefes dos judeus, começaram a expulsar por causa de inveja. Impediram eles de entrar na sinagoga, expulsaram eles da sinagoga. Só que a maioria das pessoas foram com Paulo e Barnabé, não permaneceram na sinagoga. E dessa forma, o Evangelho foi se abrindo a todos os povos. Esta é o início da pregação a todos os povos, o que Jesus queria. Ide a todos e anunciai ao Evangelho. Não só aos judeus, mas a todos. E o povo, que era considerado gentil, pagão, se alegrou, porque poderiam participar dessa conversa, poderiam participar desta nova realidade, o cristianismo, poderiam se tornar cristãos, poderiam ter novos objetivos na sua vida, poderiam escutar a Deus, poderiam seguir a Deus, poderiam colocar em prática os ensinamentos de Cristo que estavam apenas escutando, e se alegraram, e assim foi difundido o Evangelho, foi levado o Evangelho a todas as nações, chegando até aqui depois no Brasil, a nós. Mas esta força do Evangelho, nós precisamos também experimentá-la. Às vezes temos medo, receio de falar de Deus, de falar do Evangelho para as pessoas que não o conhecem ou que conhecem de forma errada, que não têm um entendimento, que sabem alguma coisa que falaram, que contaram, mas não conhecem a verdade do Evangelho. E nós muitas vezes nos calamos, mas nós deveríamos ajudar as pessoas a entenderem a verdade do Evangelho, que é Cristo. Entenderem o valor de fazer parte desse rebanho onde Cristo é o pastor. Porque estão contando mentiras para as pessoas, falando inverdades sobre o Evangelho. E se nós que conhecemos a verdade nos calamos, a mentira predomina. E as pessoas se continuam na ignorância do Evangelho, porque nós temos receio de falar, temos medo de falar. Não podemos ter mais medo, porque ou chegou a hora em que ou nós defendemos a nossa fé, ou nós vamos acabar nós mesmos por renegá-la.
devemos ser capazes de pronunciar a nossa fé, de dizer a verdade do Evangelho, de mostrar a nossa confiança, a nossa fé nesse bom pastor, mostrar que temos valores que esse mundo não tem, que temos ideais que esse mundo não dá. Por isso que os jovens estão se perdendo, porque não tem ideais, não tem valores, é uma vida vazia. Os gentios se alegravam porque encontraram que, na verdade, que Paulo e Barnabé estavam dizendo, encontraram algo que eles não tinham, que preenchia o seu coração, preenchia a sua vida, e se alegraram porque, puxa, agora vamos poder seguir. Não é algo fechado aos judeus. E nós não ajudamos as pessoas a se encherem de Deus, a se preencherem de Deus, a entender o valor de Cristo na sua vida, a ter ideais, a ter um ideal verdadeiro. Por isso que nós nascemos, para buscarmos a Deus. Se fala também, hoje é semana da vocação. Essa é a vocação nossa, anunciar o Evangelho, e que nós deixamos de fazer. Essa é a vocação primeira. Ide a todos os povos e anunciai o Evangelho. E batizai. Não disse para respeitar, não batizar as pessoas. Disse para batizar, porque quem batizar será salvo. Quem será batizado será salvo. Quem não se batiza não vai ser salvo. Não se torna filho de Deus. Não se torna herdeiro de Deus. Então, temos que ter esta capacidade de anunciar o Evangelho às pessoas, anunciar a nossa fé, as nossas convicções, anunciar a verdade de Cristo. E na segunda leitura, que fala sobre, que é o livro do Apocalipse, ele fala que tem uma multidão em frente ao trono. Ele vê uma multidão em frente ao trono e ao Cordeiro. Uma multidão que foi lavada com as suas vestes no sangue do Cordeiro. Quer dizer, a veste, o sangue de Cristo, ele transforma a nossa roupa, ele limpa, ele nos purifica dos nossos pecados, nos torna dignos de estar na frente do trono de Deus, na frente dele, o próprio Cordeiro. É o sangue de Cristo que transforma a nossa vida, nos tira toda a mancha, nos torna puro. E assim podemos dar culto, fazer culto ao próprio Deus, ao próprio Cristo. E ele fala uma coisa, então, ele diz que não terão fome nem sede, que nada nos molestará. Aqueles que estão diante do trono, diante do Cordeiro. Por quê? Porque Jesus, que é o bom pastor, cuida das suas ovelhas, cuida do seu rebanho. Então, aqueles que estão no rebanho de Cristo não devem ter medo, não devem ter receios, porque o próprio Deus, o próprio Cristo, cuida das suas ovelhas, e nenhuma se perderá, e conduz as águas de fonte, as fontes de água viva, conduz a vida, nos conduz à vida. E esse Cordeiro que está sentado no meio do trono, o trono é Deus.
E é interessante porque o Cordeiro está no trono, quer dizer, Deus está no trono, e o Cordeiro está no meio do trono. Quer dizer que existe uma unidade muito forte entre Deus e o Cordeiro. E o trono é o trono da realeza, onde Deus governa o mundo, e Deus coloca no meio do trono o Cordeiro. O Cordeiro imolado, o Cordeiro que foi imolado, mas que está em pé. O Cordeiro que foi levado ao matadouro, que foi humilde, mas que está em pé. E Ele, Deus, governa o mundo por meio deste Cordeiro, que é humilde, que é manso, que está ferido, mas que está em pé. Este é o modelo do governo de Deus, e que nos convida e que coloca Ele como pastor, esse Cordeiro que se torna pastor, e nos diz para que nós, que somos cordeiros, somos ovelhas de Deus, somos o rebanho de Deus, somos o povo de Deus, nós somos aqueles convidados a imitar este Cordeiro, a imitar o próprio Cristo, a imitar o governo, a forma de governar de Deus, que é manso, que é humilde, mas que tem uma confiança plena, segura em Deus, que sabe que Deus colocou o pastor para nos proteger, para nos guiar, para nos conduzir às águas limpas, às águas da vida. E a todos aqueles que seguirem a Cristo pastor serão enxugadas até as lágrimas dos olhos. Deus enxugará as lágrimas daqueles que forem até o fim, como Cristo foi até o fim. Eis que Jesus é aquele bom pastor que nos conduz à vida, nos conduz à água da vida, à fonte da vida, e que nos conduz à salvação. Que nós possamos confiar nesse pastor, que nós possamos escutar esse pastor, que nós possamos, sobretudo, conhecer esse pastor, e não conhecer como nós conhecemos as pessoas que encontramos na rua, conhecer profundamente, intimamente. Por isso que o Senhor fala: quando rezardes, vá no seu quarto, com a porta fechada, e reze no seu coração. Por quê? Porque falar com Deus é algo profundo. É algo profundo. Não é só da boca para fora. É algo que deve mexer no seu interior. Deve te colocar na frente do próprio Deus. E nós estamos dispersos, porque nós estamos escutando o barulho deste mundo, mas não estamos escutando a voz do pastor. Que nós possamos voltar os nossos ouvidos à voz de Cristo, que possamos conhecê-lo para poder amá-lo verdadeiramente. Nós não podemos amar quem não conhecemos, e nós conhecemos muito pouco a Cristo, porque se o conhecêssemos, nós o defenderíamos, nós mostraríamos às pessoas quem de fato é Cristo. Que o Senhor nos ajude a conhecê-lo cada vez mais, a nos abrirmos a Ele, a confiarmos nele e a seguir Ele pelo caminho que nos leva a essas fontes de água viva.